Imagina uma noite tranquila, com o céu pontilhado de estrelas. No meio desse cenário, temos um garoto de cabelo bagunçado, caído, aparentemente desacordado. Ao seu lado, uma figura observa a cena e, com um ar sério, decide que ele precisa ser levado de volta o quanto antes. O clima fica tenso por um segundo, como se estivéssemos à beira de um grande mistério. E aí, galera? Estamos de volta com mais um episódio insano. Então, segura firme, porque o nosso protagonista não tá pra brincadeira. Bem-vindos ao canal Quimera Otaku. Se você curtiu um recap, já deixa aquele like e se inscreve. As estrelas brilhando lá em cima, dando um toque de serenidade antes do próximo movimento. E lá vão eles, nosso protagonista, Lu Shu, e sua irmãzinha, Xiao Yu. Eles andam lado a lado por uma rua iluminada por lanternas vermelhas que balançam ao vento, lançando reflexos vibrantes ao redor. Xiao Yu segura firme a mão de Lu Shu, com os olhinhos curiosos, enquanto ele parece estar absorto em pensamentos bem confusos. Quem são aqueles homens de preto? E por que eles estão tão interessados em quem tem habilidades especiais? Ele se pergunta, enquanto disfarça o nervosismo. Ele mal acredita que conseguiu passar despercebido por eles. Então Xiao Yu, sem perder tempo, pergunta na lata, com aquele jeitinho dela: Lu Shu, aquelas pessoas são como a gente. Ela olha para ele com uma curiosidade tão genuína que Lu Shu fica sem saber o que responder. Ele engole seco, mas decide ser sincero. Tem muita gente mais forte que a gente por aí. A resposta, que era para ser um toque de realidade, faz a pequena franzir o rosto por um instante, até que, com um sorriso decidido, ela diz: então, vamos ser mais fortes que eles. Essa resposta pega Lu Shu de surpresa, mas ele se sente inspirado pela coragem da irmã. Ele solta uma risadinha, como quem acha graça na ousadia dela, mas também compartilha da mesma ambição. E então, como se o céu estivesse escutando essa determinação, fogos de artifício explodem lá em cima, iluminando a noite. É como se o universo estivesse aplaudindo essa promessa silenciosa de se tornarem mais fortes. E é nesse clima que surge Shivei, um loirinho elegante, mas com um jeito meio atrapalhado. Ele observa os dois, e com um ar desconfiado, se pergunta o que está acontecendo. Estranho. Dessa vez deixaram a testemunha sair sem nem pestanejar, ele murmura para si mesmo. Ele parece estar no meio de uma investigação, mas algo no olhar revela que ele não tem tudo sob controle como gostaria. Voltando a Lu Shu e Xiao Yu, Lu Shu faz uma promessa cheia de convicção: eu vou te proteger, Xiao Yu. Mas logo em seguida, eles são interrompidos pelo loiro que, de repente, aparece super animado, com um grande sorriso no rosto e uma apresentação toda ensaiada. Oi, meu nome é Shivei. Prazer em conhecê-los. Mas Lu Shu, com aquele ar de quem não leva muita coisa a sério, manda na lata: ah é? E quão feliz você tá por isso? O loiro fica completamente desconcertado, sem entender se aquilo era uma piada ou um desafio. A confusão do Shivei é cômica. Ele fica ali, gaguejando, tentando responder, enquanto Lu Shu parece se divertir com a situação. O loiro tenta manter a compostura, mas você percebe que ele só quer que esse momento embaraçoso termine logo. E para completar a cena, ele dá uns passos para trás, levanta as mãos, olha para o céu e, como se estivesse falando com todos que pudessem escutar, grita: eu não sou um vilão. Lu Shu está sentado no sofá, concentrado e perdido em pensamentos sobre as investigações de poderes especiais. Ele se questiona sobre quem mais está de olho nesse tipo de habilidade e sobre o que essas figuras misteriosas podem querer. Ele se dá conta de que precisará agir com cautela daqui para frente. Claramente, nosso herói sabe que está se envolvendo em algo grande e perigoso. Enquanto isso, Xiao Yu, sua irmãzinha, está andando pela sala, toda animada. Lu Shu pega o celular e decide procurar mais informações sobre um festival que parece estar rolando. Ele navega em algumas postagens online, e uma em especial chama sua atenção. Uma foto mostra alguém lançando chamas no ar, cercado por pessoas espantadas e empolgadas. Os comentários pipocam, alguns perguntando se poderes como aqueles são reais, outros especulando se existe algum colega de classe que esconde habilidades especiais. A expressão de Lu Shu muda na hora. Ele percebe que os tais homens de preto estão atentos aos mesmos eventos que ele, sempre na cola dos que exibem poderes. Ele observa a cena na foto, vê os olhares espantados das pessoas e o sujeito literalmente brincando com fogo. Fica claro para Lu Shu que esses misteriosos observadores têm um interesse específico, e bem perigoso, em qualquer manifestação de habilidades sobrenaturais. Depois de refletir sobre a situação, Xiao Yu se aproxima, meio desconfiada, e pergunta por que ele não foi convidado para um encontro de colegas de classe. Com aquela cara de tanto faz, ele responde que não tem dinheiro para participar e que já é normal não ser incluído. Xiao Yu, num tom divertido, se autoproclama a única amiga verdadeira dele, pronta para salvar o irmão da solidão. Mas é claro que Lu Shu não se deixa levar pelo teatrinho dela. A situação vira piada quando ele a manda de volta para a cama,
e ela, em protesto, solta uma ameaça cômica, dizendo que ele vai perder sua única amiga. Mais tarde, ele volta a mexer no celular e vê alguns comentários bem negativos de seus colegas sobre o fim das férias e o retorno às aulas. Esses pensamentos de frustração dos outros acabam se convertendo em algo positivo para ele, quase como se ele estivesse ganhando energia dos sentimentos alheios. Uma habilidade peculiar, com certeza, bem útil. A sequência termina com Luxo rindo internamente, agradecendo por ter esses colegas adoráveis que lhe rendem pontos com suas emoções negativas. Só que o momento cômico volta quando ele nota que Shivei, o personagem loiro, parece estar alimentando essa energia negativa de forma contínua. A situação é hilária, pois, do nada, Shivei espirra, como se tivesse sentido o poder de Luxo influenciando-o diretamente. Dentro de casa, todo curioso para saber o que tá rolando lá fora. Só que a irmãzinha dele, aquela fofa, mas super rígida, manda ele ficar quieto, falando que já tá tarde e que não tem nada pra ele lá fora. Mas, tipo assim, ele tá morrendo de vontade de ver o que tá pegando, porque ele sabe que alguma coisa muito louca tá prestes a acontecer. E aí, cara, olha só o plot twist. Ele decide comprar uma parada chamada Fruta Estelar, um item mega raro e cheio de poder. Ele já tava juntando uma grana, né? Então finalmente consegue pegar essa fruta, e a animação dele é total. Ele tá tipo, beleza, tá na hora de ficar overpower. Na moral, ele tava se achando muito cara, segurando aquela frutinha brilhante que mais parece saída de um jogo RPG futurista. E aí galera, estão curtindo mais um episódio insano? Então, segura firme, porque o nosso protagonista não tá pra brincadeira. Bem-vindos ao canal Quimera Otaku. Se você curtiu um recap, já deixa aquele like e se inscreve. Aí, vocês não vão acreditar. Ele dá uma mordida na fruta, só pra ver qual é, e pum, uma explosão de energia surreal envolve o cara. Tipo, não é uma transformação qualquer, não. Tá rolando uma luz absurda, o cabelo dele esvoaça e parece que o corpo inteiro dele tá transbordando energia. É como se ele tivesse ligado o modo Super Saiyajin nível galáctico. Os olhos do moleque brilham, e do nada, ele percebe que 2 estrelas no céu acenderam por causa dele. Dá pra acreditar. Ele tá lá, sentindo a força invadindo o corpo e soltando aquele clássico, eu posso sentir o poder. Tá muito anime shounen, galera, mas calma, a cena não para aí. Ele vai testar o novo poder, super empolgado, e bum, desce a mão no chão com toda a força. Aí, mano, coitado, ele acabou exagerando na força e meteu a cara na parede. E aí ele solta aquele palavrão porque, claro, doeu. Todo poderoso e tal, mas ainda sente dor, né? Foi hilário. Tipo, ele já é um deus estelar, mas a parede ainda vence. Realismo demais. Pra melhorar, a irmãzinha dele, que ouviu todo o barulho, chega super preocupada achando que alguma coisa caiu do céu. Ele responde na moral, dizendo que foi só a cabeça dele que bateu na parede. Hahaha. E ela ainda dá aquela bronca básica de se cuida, você ainda tem que me proteger. Essa relação deles é tudo. Muito vibe irmão mais velho todo atrapalhado. Ela olha pela janela e do nada, fala, Luxo, olha, parece que alguém caiu do céu. Pronto, já era. Eles ficam ali encarando, cheios de dúvida e empolgação, porque sabem que vem coisa boa por aí. Esse carinha maluco, Lian Che, que tá na maior vibe, louco de raiva. E o Luxo? Ele só tá lá, aproveitando cada gota de energia negativa que o cara solta. Parece até que ele se alimenta da treta. Galera, é tipo um vampiro de emoções negativas. E pra ele, quanto mais, melhor. Isso é bizarro demais. Aí, do nada, Lian Che colapsa total. Nosso protagonista fica encarando de dentro da janela. Tipo, ué, o que eu faço agora? Mas claro, sem nem levantar um dedo pra ajudar. E olha, a situação fica ainda mais doida quando, ao olhar pela janela, ele se liga que, sim, o cara caiu mesmo do céu. Tipo, cara, que dia é hoje? Queda livre de pessoas agora é rotina. Enquanto Lian Che tá no chão fingindo que desmaiou, Luxu e a garota do lado começam a debater o que fazer. E vocês acham que eles vão correr pra ajudar? Nada. Primeiro, eles só querem tirar ele do jardim pra não ter que lidar com explicações. Mas a garota sugere chamar uma ambulância, e o Luxu, com a maior calma do mundo, manda, beleza, mas quem vai pagar é ele. Depois, eles discutem mais sobre como tirar o cara dali sem levantar suspeitas. E então, nosso grande herói decide algo genial. Ah, dar água vai demorar, manda neve mesmo. Que ideia! Mano, isso aí é o Luxu, sempre pensando fora da caixa, ou talvez nem dentro da caixa ele esteja. E aí, o Lian Che, finalmente recobrando os sentidos, pede uma ajuda toda sofrida. Mas, é claro que o Luxu não ia facilitar. Ele dá um safanão nele, com um sorrisinho maligno, ainda fala, você não devia se mexer, como se ele fosse o enfermeiro do mal. Cara, a situação tá tensa e hilária ao mesmo tempo.
A coisa tá intensa. Lembra daquele cara misterioso que caiu do céu? Pois é, ele continua dando trabalho e deixando todo mundo intrigado. Nosso protagonista, que só queria uma noite de sono tranquila, acaba sendo arrastado para mais uma aventura. E claro, não podia faltar a interação com a pequena Lu-Shu, que tá sempre ali com aquele olhar inocente, mas cheia de sacadas. Eles até fazem uma pausa para um momento fofo embaixo do luar, porque sim, temos até tempo para isso em meio ao caos. Mas é aí que o clima fica tenso. De repente, nosso herói começa a perceber que a energia negativa do estranho, aquele cara que eles ajudaram, tá se tornando uma fonte poderosa para ele. E enquanto ele absorve toda essa negatividade, a coisa fica séria de verdade. Aquele cara misterioso começa a perder a calma e rola até um confronto de poderes. Nosso protagonista percebe que talvez esteja lidando com algo muito maior do que ele esperava. E como se isso não fosse suficiente, quando a noite cai e o perigo parece finalmente ter passado, aparecem mais personagens suspeitos. Sim, amigos, temos os clássicos Homens de Preto. Agora, nosso protagonista tá ali, meio perdido, tentando entender o que tá rolando. A conexão entre o cara que eles encontraram e esses agentes misteriosos ainda é um enigma, mas com certeza vai dar muito pano pra manga nos próximos capítulos. Enfim, terminamos com uma cena cômica. Nosso herói faz uma promessa ousada de proteger Lu-Shu, e eles têm aquele momento de cumplicidade que aquece o coração de qualquer leitor. Mas, claro, já dá pra sentir que a paz não vai durar muito tempo. Após toda a confusão, nosso protagonista Lu-Shu tenta manter sua rotina normal. Ele volta à escola, mas já não é mais um aluno qualquer. A informação sobre os despertares está se espalhando e criando uma verdadeira comoção. Ele descobre um site chamado Fundação, onde várias informações sobre níveis de despertares estão disponíveis. É aí que vemos como os níveis de poder são classificados, de F a A, com cada nível significando habilidades mais impressionantes, como super força, resistência a armas de fogo e até a capacidade de ressoar com os céus e a terra. Nossa, o hype só aumenta. Mas nem tudo é só curiosidade. Seus colegas percebem que Lu-Shu está interessado em despertar, com um tom de deboche, dizem que alguém comum como ele nunca conseguirá. Só que, mal sabem eles, Lu-Shu já está muito além do que qualquer um imagina. Ele até tira proveito do sarcasmo dos outros, ganhando pontos de emoções negativas enquanto mantém uma expressão calma e fria. Para Lu-Shu, esse desprezo só fortalece seu propósito. E, para dar um toque inesperado à sua jornada, uma nova personagem surge em cena. Kang Qin-si, uma aluna famosa por sua beleza e aura fria. Ela se aproxima dele para comprar um ovo. Isso mesmo, o ovo vendido pelo próprio Lu-Shu. A interação é rápida, mas deixa todos à sua volta em choque, especialmente quando ela o trata de maneira cortês. Mas a surpresa não para por aí. Lu-Shu percebe algo diferente nela, um despertar oculto. Parece que essa garota tem mais camadas do que qualquer um poderia imaginar. Esse encontro inesperado com Kang Qin-si cria uma tensão no ar, deixando Lu-Shu curioso sobre quem mais ao seu redor poderia estar desperto. A cada passo, ele se depara com novas peças nesse enigma sobre os despertares e começa a se perguntar até onde ele realmente pode chegar. Com a revelação do site da Fundação e essa interação misteriosa, Lu-Shu percebe que sua jornada está apenas começando. E nós, claro, ficamos na ponta do sofá, esperando para ver quais outras habilidades e desafios ele encontrará nesse mundo onde os poderes só aumentam. Lu-Shu estava tranquilo na sala de aula quando aquela garota de cabelo rosado, com um sorriso malicioso no rosto, começou a provocá-lo. A expressão dela era de quem já sabia mais do que deixava transparecer. Com a mão no queixo e um brilho nos olhos, ela mandou: "Quer despertar, Lu-Shu? Que tipo de poderes você gostaria?" A pergunta, embora casual, trazia uma carga pesada. Ele sabia que despertar significava muito mais do que simplesmente ganhar habilidades. Mas a real pergunta era: ele estava pronto? Enquanto ele tentava fingir que estava tranquilo, a garota não parava de brincar, soltando frases como liberdade, igualdade, justiça. Só que Lu-Shu não parecia muito no clima para esse tipo de filosofia escolar. No fundo, ele sabia que estava sendo provocado, e claro, mais um ponto de emoção negativa entrou direto na sua conta. Cada pequena frustração de seus colegas era como um bilhete dourado para fortalecer seus poderes. A aula continuava, e agora, o clima na sala era de tensão disfarçada. Aquele momento crítico. Prova. Os alunos se espalhavam pelas carteiras, e Lu-Shu percebeu de relance que o grupo ao redor dele já tinha outros planos na cabeça. Eles queriam colar. Só que, em vez de irritado, ele ficou calmo, quase divertido, como quem já esperava pela confusão. Sem dizer uma palavra, ele começou a escrever sua prova, deixando todo mundo em suspense. A galera ao redor não disfarçava. Esperavam a brecha perfeita para pegar as respostas dele. Então, um dos colegas, já meio desesperado, se inclinou para a frente, com um sorrisinho cínico, pediu: "Deixa eu copiar, prometo que vou ser grato."
Lu Shu o encarou por um momento e deu um aceno com a cabeça. Um simples vai nessa que era o suficiente para o garoto acreditar que estava prestes a se dar bem. Mas Lu Shu, sendo Lu Shu, só estava esperando o momento certo para dar o bote. O silêncio foi quebrado quando Lu Shu bloqueou completamente a visão do papel. Foi um movimento tão sutil, mas ao mesmo tempo deliberado, que deixou os colegas frustrados. A garota rosada do lado dele soltou uma risadinha, enquanto outros caras começaram a sussurrar entre si, irritados. Ele tá nos bloqueando. O que tá acontecendo? Não era assim antes. Cada momento de raiva só fazia os pontos de Lu Shu subirem, como uma máquina de jackpot. Ele era um gênio das emoções negativas. Então, no meio da confusão, o professor interveio. Alunos, por favor, parem de espiar as provas dos colegas. Foi aí que veio o plot twist. O garoto que estava tentando colar, tomado pela raiva e pela vergonha, começou a perder o controle. Seu rosto ficou vermelho como uma pimenta e, antes que pudesse se segurar, ele gritou: "Com que direito você tá me acusando de trapacear?" A sala inteira parou. Foi nesse instante que uma aura começou a emanar dele. Sim, ele estava despertando poderes. A energia ao redor dele ficou insana, cadeiras sendo empurradas, os colegas começando a se afastar. O professor entrou em pânico total. Calma, calma, ninguém disse que era você. Mas já era tarde demais. O poder havia sido liberado, e agora o garoto estava totalmente fora de controle. Labaredas de energia surgiram ao seu redor, deixando o ambiente caótico. A sala de aula, que antes estava cheia de cochichos e planos de cola, agora parecia o epicentro de uma batalha. No meio de tudo isso, Lu Shu assistia à cena com um ar de satisfação mal disfarçada. Mais pontos na conta. Ele não precisava nem levantar um dedo. O caos acontecia ao seu redor como se o universo estivesse trabalhando a seu favor. E, claro, ele não perdeu a chance de se divertir com a situação. Enquanto o garoto desesperado gritava e a energia ao seu redor se intensificava, o professor tentava manter a ordem, sem muito sucesso. Li Qi, eu não disse que era você. Por favor, se acalme. Mas Li Qi já estava imerso no despertar, e não parecia ter a menor intenção de parar. E foi aí que Lu Shu, com aquele típico sorriso enigmático, murmurou para si mesmo. Então, ele despertou, E assim, o dia que deveria ser uma simples prova se transformou em um verdadeiro espetáculo sobrenatural, com o caos absoluto tomando conta. Lu Shu sabia que, no fundo, ele tinha saído como o grande vencedor. Afinal, cada grito, cada frustração e cada explosão emocional era mais um passo para se tornar mais forte. E a melhor parte, ele nem precisou trapacear. O desenrolar continua, e o caos só aumenta. Vamos mergulhar direto no que acontece a seguir nessa trama cheia de poderes ocultos, tretas inesperadas e uma pitada de comédia, do jeitinho que gostamos. Depois da confusão na sala, Lu Shu, como sempre, parecia imperturbável. Ele segurava o celular, conferindo seu status e os pontos de emoção negativa que continuavam acumulando. Um leve sorriso surgiu no canto dos lábios dele. Um bom dia de trabalho, por assim dizer. Cada interação, cada provocação, eram apenas oportunidades para ele se fortalecer. Enquanto os outros se desesperavam, ele apenas crescia em poder. Naquele momento, uma notificação pingou no celular de Lu Shu. Uma mensagem misteriosa. A tela mostrava uma frase enigmática: "Aqueles que despertam precisam fazer escolhas." A coisa parecia ficar mais séria do que ele esperava. O mundo ao redor dele não era apenas sobre testes escolares e pequenas brigas. Havia algo muito maior acontecendo nos bastidores. Mas como Lu Shu lidaria com isso? Enquanto ele processava a mensagem, os colegas ao redor começavam a perceber que algo estranho estava no ar. Alguém comentou sobre novos rumores de despertares pela cidade. Os olhares se voltaram para Lu Shu, desconfiados. Será que ele tinha algo a ver com isso? Mas é claro que ele não iria facilitar para ninguém. Um sorriso malicioso apareceu enquanto ele dizia baixinho: "É melhor vocês não saberem." O professor, tentando desesperadamente manter a ordem, pediu que os alunos focassem na aula. Mas o clima já estava quebrado. Alguns alunos estavam claramente irritados, enquanto outros começavam a se afastar de Lu Shu, como se ele fosse um imã de problemas. E, para ser honesto, ele era. Mas isso só fazia a diversão aumentar. De repente, mais uma situação inusitada se desenrolou. Um aluno mais agitado bateu com força na mesa, atraindo a atenção de todos. Ele estava prestes a confrontar Lu Shu diretamente, cheio de raiva e frustração. Mas antes que ele pudesse falar qualquer coisa, o professor levantou a mão para impedir a briga. "Chega, vocês dois. Resolvem isso depois da aula." Lu Shu não perdeu tempo. Com aquele olhar tranquilo e calculista, ele lançou mais uma provocação sutil. "Ah, eu não estou com pressa. Pode levar o tempo que precisar." Os colegas ao redor soltaram risinhos nervosos. Era impossível vencer Lu Shu em seu próprio jogo. Ele tinha um dom para transformar qualquer situação em vantagem própria. E o que mais divertia ele era exatamente isso. Então, sem que ninguém esperasse, um dos alunos perdeu o controle. A raiva acumulada explodiu, e antes que pudesse se conter, ele despertou um poder.
O chão tremeu ligeiramente, uma aura azulada envolveu o garoto, e de repente, ele se viu cercado por olhares atônitos. Então, é assim que acontece. Alguém murmurou. Luxo observava com um olhar afiado, analisando cada detalhe. Era como se ele estivesse esperando exatamente por isso. No meio do caos, médicos e agentes do governo adentraram a sala de aula, pedindo que todos permanecessem calmos. A presença deles era imponente e deixava claro que despertadores não eram mais apenas uma lenda urbana. Eles estavam ali, e o governo queria ter controle sobre isso. A expressão de Lu Shu, no entanto, não demonstrava surpresa alguma. Ele já esperava algo assim. Um dos agentes se aproximou dele e disse, com um tom baixo e direto: "Você sabe que seu tempo está acabando, certo? Ou você desperta, ou..." Lu Shu sorriu, enigmático como sempre. "Veremos." A trama segue com intensidade e um mistério crescente. As interações e os eventos que se desenrolam ao redor de Lu Shu continuam trazendo mais peças para um quebra-cabeça que parece ir muito além das simples provocações escolares. Em uma nova reviravolta, vemos alguém próximo de Lu Shu adoecer repentinamente. Ele parece preocupado, tentando medir a febre e cuidar de quem está doente. Com um olhar determinado, Lu Shu fala sozinho, afirmando que precisa encontrar medicamentos. Mas em meio a isso, uma ideia surge na mente dele. E se uma fruta especial pudesse ajudar a melhorar a condição física dela? Algo inesperado parece estar se desenhando. As pessoas ao redor dele não são meros figurantes, e até mesmo ajudar alguém pode ter suas consequências ocultas. Então, ele aparece segurando uma fruta resplandecente. O brilho ao redor dela sugere que não é uma fruta comum, é algo místico, talvez conectado às forças sobrenaturais que permeiam o mundo deles. Lu Shu, decidido, oferece a fruta para a garota doente. Ela, surpresa e sem entender muito bem o que está acontecendo, aceita e dá uma mordida. O que acontecerá em seguida? A reação é imediata. Assim que a garota come a fruta, uma aura diferente parece envolvê-la. Lu Shu observa com um sorriso satisfeito. Funcionou exatamente como ele esperava. Mas então, algo muda. A garota olha para ele, curiosa e desconfiada. Lu Shu, onde você conseguiu isso? Você despertou? Ele sorri de canto e responde de maneira vaga, como sempre. Não sei se conta como despertar, mas definitivamente não sou mais o mesmo. A atmosfera entre os dois fica carregada de mistério. O que ele fez? Que impacto essa fruta pode ter? E mais importante, que tipo de habilidade Lu Shu está começando a manifestar, mesmo sem que os outros percebam? Enquanto isso, outra camada do enredo começa a se revelar. Transferências de novos estudantes começam a chegar na escola, e o governo parece estar mais envolvido do que nunca, investigando e observando cada movimento dos alunos. Quem está despertando e como eles podem ser controlados? O medo e a curiosidade se espalham pela escola. E Lu Shu? Ele continua no seu ritmo, aparentemente despreocupado, acumulando pontos de emoções negativas como sempre. Mas por trás daquele sorriso enigmático, sabemos que ele está cada vez mais forte. As outras pessoas talvez nem percebam ainda, mas o jogo está apenas começando. Então é isso, galera. Se curtiu o recap, já deixa aquele like e se inscreve, porque semana que vem a gente vai descobrir o que mais esse protagonista cheio de atitude vai aprontar. Até a próxima, e fiquem ligados nas atualizações.